Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica, apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Estou com vocês aqui novamente para contar de uma terapia diferente, inovadora, que trata do equilíbrio energético, físico, psíquico, emocional e energético. É uma terapia de correção eletromagnética, onde a gente coloca sensores na cabeça, nos pulsos e nos tornozelos, e ele envia, primeiro ele capta a frequência da corrente elétrica do nosso corpo, faz uma tradução, uma leitura de como a gente está, depois ele reenvia ondas numa frequência muito baixa, que dá uma sensação de bem-estar e de relaxamento muito boa, e corrigindo os pontos que precisam de correção. Ele dá um nível de informação muito grande. E é legal porque às vezes não, a gente trabalha com informações muito mais inconscientes. Eu tenho situações, por exemplo, de estar fazendo algum atendimento e a pessoa já está com um processo terapêutico em outro lugar. Então, não tem interferência nenhuma, tá? Vocês podem continuar fazendo terapia onde vocês estão fazendo. Esse equipamento, ele vai me dar informações que vocês podem agregar no tratamento que vocês estão fazendo, enfim, com quem quer que seja. E eu gostaria de contar para vocês, eu tive essa semana passada, na verdade, uma ligação da mãe de uma menina de 20 anos que eu atendi, e o que foi muito legal, né, que ela me deu, normalmente as pessoas vêm, fazem uma sessão, eu faço uma avaliação, né, da pessoa, faço algumas recomendações, que não eu necessariamente, mas que o equipamento está direcionando. E aí, normalmente, a pessoa pega as recomendações, os florais, enfim, e vai para casa. Algumas pessoas não retornam, outras retornam, enfim. E aí, o que acontece nesse meio tempo? Eu atendi uma pessoa, uma menina de 20 anos, isso foi cadê? Aqui a data. 8 de setembro, a primeira vez que ela foi. Ela só foi uma vez. Uma menina super introvertida, muito fechada, com muita raiva, numa dinâmica de relacionamento com o pai muito difícil. Trabalha com o pai. E, enfim, o pai tem uma conduta profissional que ela não aprova, mas seja lá quais forem as razões, ela continua trabalhando com o pai. A mãe é separada. E aí, ela veio, assim, com muita raiva. A questão era o pai. E aí, a gente fez uma sessão. Eu vi que tinha um nível de tensão e de estresse muito alto. E aí, a gente começou a tratar, dei os florais, enfim. Ela foi e não me retornou mais, não voltou. E semana passada, a mãe me ligou, me dizendo assim, Lucy, eu gostaria que a minha filha continuasse o tratamento com você. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim, olha, a questão dela é que ela, primeiro, ela acha muito caro, então ela colocou isso, e nem acho que é um tratamento barato, tá? Mas também não é um tratamento impossível das pessoas não fazerem. E aí ela me colocou isso, e ela falou assim, há muito tempo eu não via minha filha dando gargalhadas, e eu, depois que ela veio, fez a sessão, estava tomando os florais. O que aconteceu nesse primeiro mês? Ela ficou outra menina, ficou leve, estava divertida. Eu escutava ela rindo, coisa que eu não via minha filha dar risada há muito tempo. Isso para mim está sendo muito importante. O que aconteceu? Agora ela está novamente no mesmo nível de estresse que ela estava antes. Enfurecida, com muita raiva, mal consegue dormir e eu não sei o que fazer. Então, esse foi um feedback que eu tive que eu achei muito positivo, muito legal. E uma coisa que eu disse para ela, que é legal, né, para vocês, eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que lutar por isso. E esse tipo de tratamento não é
o preço que está em questão, é o quanto que se agrega de valor na vida da pessoa, né? Esse investimento é para ela, é a transformação dela. Quando eu faço o atendimento e quando a pessoa não tem nenhum acompanhamento terapêutico, que foi o caso dessa moça, eu até recomendei fazer um complemento com terapia. Por quê? Porque ela precisa fazer mudanças na vida dela, ela precisa assumir a felicidade que ela é responsável. Não adianta ficar com raiva do pai. Ela precisa entender essa relação e fazer mudanças e estar preparada para essas mudanças. Então, o investimento é na vida dela, na qualidade da vida dela, nas transformações que ela pode fazer e só ela pode fazer. Não sou eu que vou fazer transformação, não é o equipamento que vai fazer transformação. É a pessoa que está pronta para receber as informações, as ferramentas e até mesmo uma terapia que proporcione mudança, desde que ela esteja aberta, desde que ela esteja pronta para isso. Eu vou passar os telefones do consultório, é o 5049-0863, o site terapiavibracionalsp.com.br. Eu queria contar de um outro cliente também que esteve me procurando, um rapaz. A primeira vez que ele veio foi 31 de julho. Fez a primeira sessão, aí foi embora. E ele voltou agora em setembro, final de setembro. E ele voltou também dizendo a mesma coisa. Olha, quando eu vim, eu estava super mal, deprimido, estava muito triste, fiz a sessão com você, fiz tudo que você recomendou, me senti super bem. E depois eu comecei a ficar mal novamente. Só que o tratamento é muito caro. Veio com o mesmo discurso. Mas eu quero investir em mim, eu não posso errar. Essa foi a frase que ele me disse. Assim, eu não posso errar o tratamento, eu não posso errar na pessoa que eu estou escolhendo para me ajudar a me sentir melhor. Eu preciso sair dessa depressão, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso sair da casa do meu avô, eu preciso fazer mudanças na minha vida. E o que foi muito legal, porque hoje foi a 8ª sessão dele, e a gente fez um trabalho combinado também. Uma semana de terapia e uma semana de biofeedback. A terapia eu gosto de implementar porque a gente tem que tomar consciência, né, das nossas dificuldades e das nossas qualidades. E a partir do momento que a gente toma essa consciência e a gente desenvolve novas ferramentas, descobre um outro jeito de lidar com as coisas que pode ser, pelo menos para a pessoa, menos sofrido emocionalmente, faz com que ela viva melhor, com que ela tenha menos tensão e lide melhor com o estresse. Enfim, aí eu fiz essa proposta para ele, né, um tratamento onde tenha o biofeedback e a terapia. Hoje foi a 8ª sessão, ele chegou super animado. Deixa eu contar um pouco do caso dele. Ele tem 29 anos, deixa eu ver se não estou mentindo para vocês. Ele tem uma dificuldade muito grande de relacionamento com o avô. Ele tem 31 anos, na verdade. E o que acontece com ele? Ele foi abandonado pela mãe quando era criança, foi morar com o avô, o pai do pai, um senhor super difícil no relacionamento, muito difícil. E aí, o que aconteceu? Esse avô, né, tem os netos preferidos que moravam com ele, e ele lá vivendo com o avô e sempre se sentindo preterido, rejeitado pela mãe, enfim. Foi tentar localizar essa mãe que desapareceu completamente da vida dele, acabou encontrando, e, enfim, uma relação complicada, a mãe continua fria, distante, e um menino de coração fantástico, super bom. Já buscou vários tipos de terapias alternativas, já tentou fazer várias coisas, mas estava muito deprimido e uma relação muito complicada com o avô. E nesse momento, desempregado. Quando ele começou o tratamento, assim, a depressão era muito forte, a gente começou a tratar isso. E hoje ele estava me contando uma situação que ele viveu que chegou animado, sorrindo, falando, olha, agora eu acho que a gente tem que fazer aquilo que eu não... Tem que me dar, eu não sei, eu tenho que começar a parar de procrastinar, né? Procrastinar é quando a gente protela tudo que tem que fazer, a gente vai empurrando, né? Eu faço depois.
Ah, deixa para depois. E aí ele percebeu que, assim, as atitudes que ele estava tendo, estava simplesmente boicotando, né? Ele se boicotando, porque ele poderia fazer coisas que ele deixava tanto para depois, que ele, no horário que ele ia fazer, ele acabava não realizando. E aí ele contou que fazia muito tempo que ele estava querendo podar uma árvore lá no quintal e, enfim, decidiu essa semana para fazer isso. E foi e fez. Quando ele estava fazendo, o avô foi lá e falou: nossa, você está podando essa árvore, que legal, que bacana. Você nunca fez isso, né? Esse avô que na cabeça dele sempre criticou, sempre foi, como ele diz, hipócrita, né? Que não era, nunca ele dizia o que ele, a intenção era sempre outra do que ele estava falando. Então, o sentimento dele, quando o avô começou a elogiar, na hora ele travou e começou a pensar, mas eu poderia fazer coisas muito melhores. E começou a questionar a partir da voz do avô, que era um elogio. Ele entrou num processo de defesa, de irritação. Ele não conseguiu sequer agradecer esse avô, ou fazer uma brincadeira, ou levar esse comentário como nós levaríamos de qualquer outra pessoa. Ok, poxa, fazia tempo que eu queria fazer isso. Ele não conseguiu. Ele parou na tensão e na irritação só com um elogio do avô. E uma das coisas que eu quis mostrar para ele hoje é exatamente isso. A gente tem o poder de se tensionar até com elogio. O avô não fez absolutamente nada para ele ficar tão irritado e tão bravo, né? Lógico que quando a gente olha a vida inteira, as tensões todas que ele viveu, ele foi acumulando uma série de tensões e de irritações que hoje, só de ouvir a voz do avô, ele já se irrita. Uma das coisas que nós trabalhamos muito e que hoje, né, ele consegue ouvir a voz do avô e não se irritar tanto, mas mesmo assim, ele entra no barulho do avô. E quando ele tá assim, brigando com o avô, discutindo com o avô, ele tá bem, né? E quando o avô tá elogiando, ele não reconhece. Ele não reconhece que é uma coisa boa. E ele continua irritado e tenso do mesmo jeito. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente, independente do que a pessoa diga, do que a pessoa esteja fazendo, somos nós. É a nossa capacidade de nos mantermos tranquilos, relaxados ou irritados, bravos, tensos, independente do que o outro diga. Às vezes só a presença do outro já faz com que a gente fique irritado. É isso que a gente precisa mudar. A capacidade de ser feliz e de transformar aquilo que eu sinto está em cada um de nós. Ninguém tem poder para transformar isso. A gente precisa tomar isso como a possibilidade de ser, no mínimo, mais relaxado, no mínimo, mais feliz, no mínimo, mais tranquilo. Então, quando eu conto isso, né, o que eu quero mostrar para vocês? Que, às vezes, mesmo com elogio, a gente se irrita, a gente está defendido e a gente retruca. Nesse caso, ele não retrucou, mas ele também sequer ouviu ou valorizou o elogio e o reconhecimento do avô, que na cabeça dele sempre critica. E uma situação como essa não foi o que aconteceu. Então, assim, mudanças acontecem desde que a gente esteja com vontade, disposto. Nem sempre as mudanças ocorrem na velocidade e da forma como nós gostaríamos, mas sim, elas ocorrem desde que a gente esteja aberto e disposto a fazer diferente. Esse é o primeiro passo para qualquer coisa que a gente vai fazer. Eu tenho um outro caso que eu vou contar para vocês. Essa menina veio em fevereiro fazer uma orientação vocacional, muito tensa, estressada, muito ansiosa, uma ansiedade além do limite. Também não roía a unha, comia os dedos. Ela estava tão apavorada com a questão do vestibular, da decisão que ela teria que tomar, sem contar que assim, não tinha a menor noção do que ela ia fazer. E com o decorrer da orientação, a gente foi trabalhando algumas coisas, ela tomou a decisão que ela achou melhor, foi apoiada pela família.
E na hora de fazer o vestibular, de começar as inscrições, ela entrou em pânico. Ela ficou tão apavorada, achando que não ia dar conta. Estava com muita dificuldade em química, física e matemática. Achou até que nem ia ser aprovada no terceiro ano. Enfim, apavorada. Aí ela veio na devolutiva da orientação, isso na metade do ano, dizendo o seguinte: eu quero me mudar para o exterior, eu não quero mais ficar aqui no Brasil. Eu falei: nossa, mas o que aconteceu? Não, eu acho que eu não vou passar em vestibular nenhum. E a gente começou a conversar e o que estava motivando a saída dela era o medo. E aí eu recomendei a psicoterapia e a gente começou psicoterapia intercalando com biofeedback, né? Ela fez 10 sessões entre o biofeedback e as consultas de psicoterapia, intercaladas também. E aí, a última sessão, ela rindo, alegre, dizendo que estava cedendo o horário dela para a irmã, porque a irmã estava super tensa, estressada, mais jovem do que ela, e que precisava ficar melhor. E a irmã só poderia vir no horário dela. As unhas, já tinha parado de comer há algum tempo, então já estava com as unhas enormes, relaxada, vai ser aprovada, já se inscreveu nos vestibulares e está indo super bem. Isso porque ela não é, assim, assídua nem das sessões e nem das terapias, dos florais. Ela toma tudo mais ou menos, faz tudo mais ou menos na medida que é possível. Mesmo assim, ela estava disposta a fazer mudanças, né? Então, ela usou muitas técnicas que nós trabalhamos, que nós desenvolvemos, e na medida em que ela foi aplicando tudo aquilo que ela foi se apropriando desse conhecimento, ela foi se sentindo melhor. Então, assim, o resultado muito positivo. E é por conta desse trabalho que eu acredito que irá ajudá-los bastante. Não sei se vai resolver o que vocês querem, mas com certeza se sentirão muito melhores do que vocês estão hoje. Eu gostaria de convidá-los para conhecer esse trabalho. Liguem no consultório no 5049-0863, 4116-0864 e venham conhecer. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma qualidade de vida muito melhor e vão poder fazer algumas coisas que vocês gostariam de fazer e que por alguma razão vocês estão se bloqueando. Um abraço a todos, até semana que vem.